Parabéns pela vitória. Você manteve a escrita, né? De nunca perder numa estreia. Roger, queria fazer duas perguntas para você. Primeiro, que você fizesse uma análise da partida e comentasse também por que o desempenho foi tão abaixo do que a torcida esperava, né? Levando em consideração que a torcida imaginava um time já com atletas do profissional contra um time de garotos do adversário. E a segunda pergunta, deu para ver que você usou esse jogo para fazer experiências. Né? A gente viu o Ganso jogando mais como um atacante, o Julião jogando mais à frente, né, no meio campo no segundo tempo. O que você tira dessas experiências que você fez? Boa noite. Boa noite. Não, perfeita avaliação. Eu também preciso, nesse momento de chegada, conhecer os atletas dentro do campo. Né, nas suas principais virtudes, né, nas suas principais características. Né, optei como estratégia desse jogo, buscar uma equipe equilibrada, mas que pudesse ter velocidade nos contra-ataques. Né, o fato da gente não conseguir, né, sobretudo no primeiro tempo, encaixar o time de marcação, as amplitudes do Flamengo, que uma equipe muito bem treinada do Maurício, fez com que a gente, quando retomasse a bola, não conseguisse conectar os nossos jogadores de velocidades mais à frente, né, com a figura do Paulo Henrique e do Ganso, né, fazendo essa conexão com os atacantes. Né, sofremos com o volume de jogo do Flamengo, porém conseguimos dentro da área defender bem a nossa meta. Então, eu disse, claro, e uma equipe que, muito embora mais experiente, né, com jogadores que tem mais rodagem, mais minutagem em campo, também precisa de entrosamento, né, para que consiga render bem. Né, e embora esse time mais experiente, nós tivemos 4 dias de treinamento para colocar em prática num jogo contra uma equipe mais jovem, é verdade, né, mas muito bem treinada, com seus mecanismos já muito bem estabelecidos, e a prova que conseguiu inúmeras vezes, quando entrou para dentro do nosso campo, nos pressionar mais alto, conseguiu chegar em jogadas dentro da sua característica de linha de fundo, mas no futebol a gente sabe que não existe resultado injusto, né? Vence aquele que consegue, dentro dos 90 minutos, finalizar as oportunidades que criou, e a gente que finalizou, né, com um belo chute de longa distância do Igor, né, numa posição que ele também consegue fazer mais à frente. Né, então foi importante vencer na estreia. Jogo tenso também para o treinador, né, que está chegando e fazendo as suas observações para que a gente consiga ajustar essas questões todas, né, para o andamento do campeonato. A próxima pergunta é a Luísa Sá, do Lance. Boa noite, Luísa. Boa noite, Roger, parabéns pela vitória. Roger, eu queria saber sobre os meninos. Você hoje optou por começar com os jogadores que voltaram, né, no profissional, e manter só o Frazão, o André e o Ganso, que já é mais experiente. Eu queria saber o que você achou desses 2 primeiros jogos com o Ailton e desses meninos que chegam para compor o seu elenco aí para a temporada de todas as competições. Então, os 2 primeiros jogos foram 2 jogos distintos, né? Um primeiro em que a gente, embora derrotado, né, nós tivemos um volume de jogo muito grande, criamos muitas oportunidades, mas, novamente, né, quem conclui as oportunidades criadas e finaliza a meta adversária é que vence a partida, né? E num segundo jogo, de um nível um pouco mais baixo, tecnicamente, em que, claro, a juventude dos atletas que a gente tem, né, e a pouca experiência nesses momentos acabam fazendo a diferença. Né, a ideia da gente trazer um time mais experiente não é para deixar de usar os meninos, é que eles possam, assim como hoje, né, entrar no decorrer da partida também, se for o caso, né, e definir a partida a nosso favor, né, porque aqueles que saíram jogando, construíram, seguraram o 0 do placar, sofreram o jogo quando precisou sofrer, e quando as trocas aconteceram, né, pela juventude, né, pelas características de jogadores mais leves, né, que eu coloquei nas beiradas, né, trocando o Igor para trinca de meio e colocando o Kennedy para frente, né, a gente conseguiu, depois de bastante tempo defendendo um pouco mais baixo, subir um pouco a marcação, e é onde a gente conseguiu o nosso gol. Né, então, essas experiências feitas, né, e a utilização dos jogadores mais jovens, ela vai acontecer. Né, o que eu tenho dito para os meninos é que confiem nessa evolução, né, e em alguns momentos vocês vão estar jogando, né, de início, e outros momentos vão entrar como entrar agora, para que gradativamente se solidifiquem no profissional do clube, né, e possam prestar muitos serviços ainda em favor do clube e conquistar títulos. A próxima pergunta é o jornalista Vitor Lessa, da Rádio Globo. Boa noite, Vitor. Caraca, tá quente, velho. Boa noite mesmo, boa noite, Roger, boa noite a todos. Roger, eu não sei se você já tomou essa decisão, já pensou nisso, o elenco principal, né, o restante do elenco vai se reapresentar, iniciar novamente os trabalhos. Você pretende utilizar os demais jogadores já?
para essas próximas rodadas do Campeonato Carioca, ou já vai fazer uma preparação específica, pensando já em Libertadores? E em relação a reforços, em que posição você espera, vem conversando com a diretoria, que você identifica que o time precisa de reforço dentro das características que você espera montar aí em termos de equipe? Então, a gente vem conversando bastante a respeito disso. Quarta-feira os jogadores se reapresentam, né? Houve uma distinta programação que eu ainda não tinha participado, que era ter que esperar uma decisão de Copa do Brasil, trazer os jogadores na iminência de que tu pudesse ter que jogar para a Libertadores, né? Então a gente trouxe os jogadores, eles trabalharam 4 ou 5 dias, novamente houve o recesso de mais 10. Na apresentação a gente vai se deparar com as reais condições desse retorno. 10 dias podem ser pouco, mas era importante para que os atletas esvaziassem tudo, principalmente do ponto de vista emocional e físico, né? Isso a gente vai debater ainda. É certo que na reapresentação a gente reavalia. O importante era hoje, nesse momento, né, depois de dois resultados negativos, a gente conseguir a vitória, né, para não deixar o campeonato estadual para trás, que ele é muito importante para a gente. Também serve muito de preparação para os jogos da Libertadores, que serão no próximo mês. Agora, as posições a gente vem trabalhando bastante, né, em função das características. Por exemplo, né, jogadores de beiradas que nós temos são jogadores hábeis e rápidos na condução de bola, né? Imagino que a gente precise, né, de um jogador que tenha na virtude a velocidade, em alguns momentos você empurrar a linha defensiva para trás e criar espaço, né, num jogo que você tá defendendo mais do que o necessário, muitas vezes pela estratégia, outras vezes pela imposição do jogo do adversário. Eu não gostaria de falar em outras posições, né, porque eu ainda estou fazendo essas avaliações. As avaliações do elenco, as avaliações dos meninos, né. Nós estamos hoje, se a gente somar os dois elencos do principal e o 23, nós estamos com perto de 50 jogadores, né, e a partir desse número a gente vai filtrando e vai conversando com a diretoria para reforçar, se não agora imediatamente, num curto prazo, no médio prazo e no longo também. Time grande está sempre à procura de reforços, né? E o que eu digo para os atletas é a bola, quando sai do pé, ela demora 3 segundos para entrar no gol, né? E quando eu der 5 minutos, me compra mais 5 que eu boto em campo novamente, né? E assim eu vou avaliando o meu grupo e vendo aonde a gente precisa reforçar. Agora é a vez de Gerson Júnior, da Rádio Brasil. Boa noite, Gerson. Boa noite, Pedro. Boa noite, Roger. Boa noite, colegas. Boa noite a todos que estamos assistindo. Roger, você é um treinador do clube. Você tem uma história dentro do clube. Fez um gol importantíssimo no ano de 2007 na conquista da Copa do Brasil. Você hoje é o técnico do Fluminense. Você está preparado para que mais à frente, caso as críticas que venham surgir no seu trabalho, você está preparado para isso? Eu gostaria de saber de você uma outra colocação. Você, como treinador do Fluminense, está fazendo o seu trabalho. Você viu o Campeonato Carioca como laboratório? Obrigado. Não, eu não vejo o Campeonato Carioca como laboratório. Eu vejo o Campeonato Carioca como um campeonato muito importante que nós queremos também vencê-lo. Eu vejo também o Campeonato Carioca como importante estágio para as competições que a gente tem no ano, e a mais imediata delas é a Libertadores, né? Então não é um laboratório para mim, é um campo de observação, né? Todas as observações feitas no dia do jogo, nos treinamentos, eles vão me ajudar a tomar algumas definições com relação a elenco, né? Com relação às possíveis críticas, né, que venham relacionadas ao trabalho, né, faz parte da profissão, né? Eu não imagino passar o período que eu passe num clube, né, sem ser questionado com relação a resultados, a atuações. Isso faz parte, né? Eu não tenho receio nenhum, né? Eu também tenho a minha história em outros lugares, né? E isso não me fez abrir mão de trabalhar como treinador, né, pensando nas críticas que viriam, né, dos insucessos, né? Faz parte. Assim como eu serei muito elogiado, eu também serei cobrado pelo peso justamente de ter feito história no clube. Vamos para a penúltima pergunta. João Gurgel, do Saudações Tricolores. Boa noite, João. Boa noite, Pedro. Boa noite, colegas. O Fluminense também está na TV. Boa noite, Roger. Parabéns, que é uma vitória importante, né? Deu uma moral para esse grupo. Roger, durante essa semana o Michel Araújo falou com a gente em coletiva que foi um pedido dele voltar a treinar para jogar o Carioca. Não só ele, como o Ferraz, como o Caio Paulista, o Pacheco,
E aí ficou essa dúvida no ar, se foi um pedido dos jogadores, se foi um pedido seu. Se comentasse um pouco esse retorno desses jogadores, até porque hoje eu achei que a questão física, né, pode ter pesado bastante no rendimento de alguns jogadores em campo hoje. Obrigado. Pode ser que o dia mais quente, o recesso que tinha sido anteriormente vindo da semana de treinos pode ter carregado um pouco mais na questão física, porque a semana foi fora de treinamento, mas não foi só isso não. Como eu disse, do ponto de vista tático, a gente não conseguia achar o time no primeiro tempo de marcação e o Flamengo conseguiu jogar. Agora, quando eu respondi na pergunta anterior, falando dessa programação atípica que nós tivemos que fazer, né, voltando de 4 dias de recesso, porque estava na iminência de ter que disputar a pré-Libertadores, alguns atletas já tinham manifestado para mim o desejo de permanecer para jogar o estadual se fosse necessário. Nosso planejamento foi feito, né, para que a gente jogasse, né, os primeiros 3 jogos, pelo menos, com o time 23 comandado pelo Ailton. Né, porém, os resultados que não foram o que a gente esperava ocasionou a necessidade de a gente fazer essa alteração. Né? Então houve uma convocação, partindo já também, né, de um desejo de alguns atletas que manifestaram poder jogar mais minutos, né, que haviam jogado menos no ano anterior. Né? E veio a calhar justamente porque a gente precisava dar uma reforçada, né, para ter os meninos como opção, como aconteceu, né, e poder eu fazer minhas análises com relação ao meu grupo também. Para finalizar, Daniel Kaiser, da Antena Esportiva. Boa noite, Daniel. Boa noite, Maia. Boa noite, Roger. Parabéns pela vitória e pela estreia. Roger, eu queria falar um pouco mais sobre a mudança do posicionamento do campeão, e a gente já começa a perceber que é um pouco que sai um pouco também com o dedo seu, né? A sua percepção de colocar o Daniel ali do lado, trazer um pouco mais para dentro. Eu queria saber se isso é algo que vocês trabalharam, imagino, e como é que foi pensado, porque não estamos muito acostumados a ver isso, né? E acabou que funcionou muito bem no jogo de hoje. Queria saber também se você pensa em dar ele mais bem. Então, como no primeiro tempo a gente não havia, como eu disse, conseguir encaixar tendo um 4-4-2 à frente, né, e o meio campo a gente não conseguiu organizar os mecanismos de time de marcação, da frente para trás, abrindo um tripé eu consigo preencher meu meio, né, e começo a atacar o adversário do meu campo para o campo do adversário, ao invés do ataque para a defesa. Né, isso deu um equilíbrio, um preenchimento de meio melhor, a gente conseguiu controlar melhor aquele setor, né, e a ideia de trazer o Igor para dentro é justamente por ele ter essa destreza num campo mais congestionado e a gente conseguir ainda com a sua força de encurtamento, né, a sua força de pressão do meio para as beiradas, a gente aumentar a nossa pressão dentro do campo de ataque naquele terço final ali, né, 20 minutos finais de jogo. Né, e funcionou bem. É um pouco de sorte de principiante também, né, porque se teve pouco tempo para treinar, mas a experiência como treinador vai nos dando algumas capacidades, digamos assim, de entender mesmo que com pouco treino determinado jogador tem características que possa ser usada naquela função. Não sei se isso vai se repetir outras vezes, né, mas o certo é que funcionou bem, né? Hoje funcionou, tem dias que não vai funcionar, porque o adversário vai conseguir achar outras soluções na partida. Pessoal, assim encerramos a entrevista coletiva do técnico Roger Machado. Queria agradecer ao treinador e boa noite a todos aí. Boa noite.